Hoje eu quero falar com os irmãos a respeito do amor que salva. O amor que salva. Vocês sabem, já passou pela sua cabeça, que a nossa vida é alvo de um grande amor? Que nós somos amados de uma forma intensa, poderosa, por um ser tão grande, que é impossível até imaginarmos as dimensões, mensurarmos quem é Deus. É impossível para nós pensarmos e concluirmos, de fato, quem é Deus. A nossa mente finita não consegue, de forma alguma, conceber aquele que nos ama. E é esse Deus todo-poderoso, esse Deus grandioso que nos ama, e Ele nos amou primeiro. Em João capítulo 3, versículo 16, nós vamos abrir as nossas Bíblias para essa leitura. João capítulo 3, a partir do versículo 16 até o 21. Convido os irmãos a ficarem de pé para que possamos ler a palavra do amado Jesus. Ouça o que ele diz. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas, mostradas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra tão magnífica, Pai. Nos mostrando o teu amor para com as nossas almas. Mesmo não sendo merecedores, não merecemos, mas o teu amor vem sobre o nosso viver, nos envolve de uma forma tão grandiosa. E nessa noite, Pai, eu quero clamar que tu venhas falar ao nosso coração, para que a tua palavra fique guardada no nosso coração, para que nós possamos lembrar sempre do teu cuidado para com as nossas almas. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. João capítulo 3, versículo 16. Com certeza é um dos textos mais conhecidos da palavra do Senhor. Muitos sabem de cor, recitam, e na verdade esta palavra é tão poderosa que, de certa forma, ela resume toda a mensagem da Bíblia. A palavra do Senhor, irmãos, sintetizada, está em João capítulo 3, versículo 16, que mostra-nos a verdade do Senhor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto traz verdades poderosas para com as nossas almas, verdades maravilhosas. Primeiro mostra a essência do Evangelho, porque nele nós vemos a manifestação do amor do Senhor. Nele nós vemos o sacrifício salvífico de Cristo Jesus e a oferta da salvação. Uma oferta gratuita, uma oferta pela qual não nos é cobrado nada a não ser a santidade, em vivermos segundo aquilo que Deus quer. E a verdade é esta: nós precisamos trazer esta palavra de Deus para as nossas vidas e a vivenciarmos dia após dia. Sabemos, amados, que muitos querem o paraíso, que muitos querem ir para o céu. Se eu perguntar a todo mundo nessa cidade, com poucas exceções, onde falar, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. E para o inferno? Ninguém quer ir. Se eu perguntar mesmo a uma pessoa de uma religião que não cultua o Todo-Poderoso, de uma religião não cristã, se eu perguntar a essa pessoa, você quer ir para o inferno? Mesmo a religião dela, não falando a respeito desse tema, ela não quer ir para o inferno do cristianismo. E isso é muito interessante. No entanto, amados, nós temos visto que muitos vivem de uma forma que estão caminhando a passos largos para a perdição.
estão cada dia mais próximo da perdição. Estão buscando o Todo-Poderoso, este Senhor, o Deus de amor, estão buscando nas religiões humanas, nos costumes humanos, nas práticas humanas. Estão buscando a salvação onde não há salvação. Estão buscando a salvação, por exemplo, nas boas obras, dando cesta básica, ajudando o próximo. Irmãos, não é caminho de salvação, é dever daqueles que são objetos do amor do Senhor, fazer boas obras. Mas não nos salva, não nos apresenta diante do Senhor. Não são os méritos, não é o fato de alguém ser bom demais, uma pessoa magnífica, extraordinária aos olhos do ser humano, aos olhos da sociedade, que concede-lhes a salvação. Não, amados, é Jesus. Jesus é o caminho. Ele mesmo diz, ele afirma de forma categórica: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, aquele que almeja ir para o céu de Jesus, o céu de Deus, o céu no qual habita o Espírito de Deus. Se alguém almeja esse céu, necessário é que observe a palavra e que viva em conformidade com a palavra de Deus. E esta é a verdade para as nossas almas. E na palavra de hoje, nesse estudo de hoje, irmãos, eu quero apresentá-los alguns aspectos que são necessários para que nós possamos entender a salvação. Há muitos que não compreendem o mistério da salvação, e na verdade não há mistério, mas não compreendem a salvação. E nesta palavra o Senhor há de manifestá-la de uma forma clara para que os nossos passos sejam ainda mais seguros diante do Senhor. Amém? Nós vamos observar, irmãos, por exemplo, como Deus nos salva. Nosso primeiro tópico. Ainda, porque Deus decidiu nos salvar. O segundo tópico. E por fim, para que Deus nos salvou? São perguntas simples, porém alguns não têm respostas. E essa palavra, João capítulo 3, a partir do versículo 16, Cristo Jesus respondendo a Nicodemos, expõe essas respostas de forma clara, para que todos aqueles que querem e desejam estar na glória, possam estar com Ele ali na glória. Amém? Ô, bênção! Nosso primeiro tópico, como somos salvos? Nós somos salvos pelo amor de Deus e também pela fé. Se nós não fôssemos objeto do amor do Senhor, impossível era que tivéssemos a salvação. Só é possível a salvação porque nós fomos amados primeiro pelo Senhor. Um amor tão intenso, tão grandioso, a ponto de mover todo o universo, para que a minha vida fosse restaurada, para que a tua vida fosse restaurada. Veja a manifestação da grandiosidade do amor de Deus para com as nossas vidas. João capítulo 3, versículos 16 e 17. Ouça só a afirmativa do próprio Cristo. Ele diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Eis aqui, irmãos, como nós podemos alcançar a salvação. Eis como. Primeiro nós vemos que Deus nos amou primeiro, porque Deus amou ao mundo. Esse mundo, irmãos, não são os objetos, as árvores, a natureza, o bio, não. Esse mundo é o ser humano. Deus nos amou de uma forma tão grandiosa, de uma forma poderosa. Ele expressa, irmãos, um amor verdadeiramente ativo para conosco. O amor do Senhor não foi aquele que chegou num ponto e parou. O amor do Senhor está manifesto aos homens desde antes de Adão e Eva, desde a eternidade. Quando o Senhor concebeu no seu coração e criou a humanidade, ali já estava manifesto o amor de Deus. E vemos que o ser humano tropeçou, levantou, caiu, levantou, e eis que vem Jesus, o enviado, aquele que o Senhor escolheu
para que nós, através dele, tivéssemos a restauração, a cura completa da nossa vida. E esse Jesus veio como o cordeiro que foi sacrificado em nosso favor. E o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Mas o interessante é que nós não temos nenhum merecimento. Se olhássemos para a nossa essência e para os nossos merecimentos, certamente estaríamos condenados. O nosso lugar não é o céu. Na verdade, o ser humano nasce condenado à perdição. E ele precisa lutar em Cristo Jesus para que veja a mensagem do eterno e pela fé, abrace a Cristo. Acesse e tome posse desse amor tão maravilhoso para com as nossas almas. Romanos capítulo 5, versículo 8, a palavra diz, o apóstolo Paulo falando à igreja de Roma, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo Jesus não morreu porque nós éramos santos. Cristo Jesus morreu porque o seu amor para conosco foi tão grande e viu o nosso caminho de perdição e deu-nos esta oportunidade de achegarmos à presença do Eterno. Amém? Esse texto ainda aponta-nos para que entendamos que é o dom supremo de Deus. É o dom supremo. É o presente supremo de Deus para a humanidade. Cristo Jesus, o Filho unigênito, eis aí o presente. E este, amados, pagou o preço altíssimo, para que nós fôssemos e alcançássemos a salvação. Nós vemos que Jesus veio como homem, nasceu como homem, viveu como homem, morreu como homem, ressuscitou como Deus. Oh, glórias! E assentado à direita do Pai, breve voltará, para que estejamos com Ele na glória para todo sempre. Este é o amor singular, o amor insubstituível de Deus para com as nossas vidas. Nós temos visto que muitos estão substituindo Deus nas suas vidas, substituindo Cristo Jesus, abraçando formas contrárias à palavra para acessar a presença de Deus. Mas como acessarão? Se Jesus é o caminho, se Jesus é o mediador, se ele afirma de forma clara que não há outro mediador a não ser ele mesmo, e glórias a Deus por isso. Amém? No entanto, amados, é preciso fé. Primeiro, de forma gratuita, não pelos nossos merecimentos, o Senhor Deus manifesta o seu grande amor. Oh, glórias! Porque Deus amou o ser humano. Depois, nós vemos que é preciso que haja uma ação da nossa parte. Eis o porquê que estamos aqui reunidos. E são poucos que querem dar este passo em direção ao Senhor. Preferem viver uma realidade fora da realidade. Uma verdade surreal que não corresponde com aquilo que a Bíblia diz. A palavra diz de forma clara, todo o que nele crer. Você quer ser salvo? Preciso é crer em Jesus. Se não houver esse crer, irmãos, não há salvação, não há como sermos salvos. No versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Oh, glórias! E ainda, versículo 16, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Dá para você entender? Deus exige de cada um de nós ações, passos, e eu preciso dar esse passo para alcançar a salvação. Vale ressaltar, irmãos, que a salvação é individual. Eu não posso salvar a minha família, eu não posso salvar o meu filho, eu não posso salvar o meu familiar, meu amigo, não. Essa salvação vem de Deus para com as nossas almas e cada um precisa responder, ou seja, aceitar a manifestação do amor do Senhor para com as nossas almas, para com as nossas vidas. É crendo e entregando-se por completo ao Senhor. Oh, glórias! Diz a palavra ainda que nós não somos salvos pelas obras. Muitos pensam que as obras, boas obras, é um caminho para a salvação. Mas a palavra de Deus deixa claro que
as obras, as boas obras, são atitudes comuns àqueles que amam a Cristo. Na verdade, comuns a todo ser humano, mas que isso não soma para a salvação. São consequências, atitudes de um coração dominado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Portanto, a salvação, ela vem de Deus para as nossas vidas. Nossa parte, crer na salvação do Senhor, crer em Cristo e vivermos a verdade do Senhor. Nosso tópico 2, por que Deus nos salva? Por que Deus nos salva? Essa é uma pergunta, irmãos, que às vezes as pessoas buscam respostas em muitas fontes. Por que Deus nos salva? Por quê? Deus não precisa do ser humano para nada, por incrível que pareça. Deus não precisa que eu esteja aqui na frente falando essa palavra para vocês. Ele tem o Espírito de Deus que convence. Deus não precisa do meu louvor, porque os anjos louvam a Ele. Ele não precisa de nada que eu possa fazer. Mas, amados, eis aí a manifestação do Senhor para com as nossas almas. Se nós entendêssemos esta verdade, teríamos um coração profundamente agradecido ao Senhor e viveríamos todos os nossos dias só para honrar e glorificar o nome santo de Deus. Não seríamos apenas crentes de igrejas, mas crentes no Senhor e viveríamos cada segundo na nossa vida só para honrar, só para glorificar o Criador. E é isto que Deus requer de cada um de nós. João capítulo 3, versículos 17 e 18. Ouça mais uma vez o que Cristo falou a Nicodemos. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Esse é um autotestemunho. É Cristo falando dele mesmo. E esse autotestemunho de Cristo chegou a nós hoje, 2 milênios após, para que nós pudéssemos entender que Jesus continua vivo, que Jesus continua movendo, que o Senhor continua fazendo coisas magníficas, que o sacrifício de Cristo numa cruz imunda, suja, maldita, não foi em vão, mas foi para que nós pudéssemos nos derramar diante do seu altar. E é necessário entendermos essa verdade. O Senhor não quer que nós pereçamos, que sejamos condenados ao sofrimento eterno. O Senhor quer que estejamos com Ele ali na glória. No versículo 17, mais uma vez chamamos a atenção, vemos o propósito do envio de Cristo Jesus. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo fosse salvo, não para que julgasse, mas para que o mundo fosse salvo. Cristo veio, irmãos, não como um juiz. A primeira vinda de Cristo não foi como juízo, mas a segunda vinda, sim. Ele virá como juiz. E juiz reto, justo. E nós precisamos estar atentos a esta verdade. Jesus veio como Salvador, Jesus veio para nos resgatar, Jesus veio para abrir uma porta de salvação, para ser um caminho de salvação. Jesus veio para resgatar-nos e escreveu o nosso nome no livro da vida. Oh, glórias! Jamais podemos nos esquecer, irmãos, nunca te esqueças. Você já nasceu condenado à perdição. Você não nasceu salvo. Você nasceu para ser salvo, mas não nasceu salvo. Você nasceu condenado à perdição. Nós nascemos condenados à perdição. A Bíblia diz que nós somos frutos, de certa forma, do pecado. Fomos gerados e nascemos em pecado.
E carecemos de Cristo Jesus, já que o pecado separa o homem de Deus. Naturalmente, o homem está condenado. Naturalmente. Eis aí, irmãos, a urgência do Evangelho, a urgência de agarrarmos o resgatador e vivermos como filhos de Deus. Aquele que veio não para nos julgar, mas para nos salvar. Aleluias. No versículo 18, ouça com atenção. Quem nele crê, quem crê em Jesus, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus, Jesus. Amém? Ouça só essa colocação do próprio Cristo. Veja, o que não crê já está julgado. O que não crê, ou seja, se a pessoa diz, eu não creio, não precisa nem afirmar, apenas viver de uma forma que mostra que não tem comunhão com Cristo. Se não tem comunhão com Cristo é porque não crê. Se a sua vida não está associada àquilo que o Senhor exige, é porque não crê. Porque é impossível crer em Cristo como Senhor e Salvador e não viver a vontade do Senhor. É impossível. Eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Jesus é tudo para mim. Não há nada mais importante do que Jesus na minha vida. Mas o cara está vivendo os vícios na prostituição, mentindo, enganando. As obras da carne são testemunhas vivas de que ele não vive com Cristo Jesus. Ele rejeita o sacrifício do Senhor. Como é que o homem rejeita a Cristo Jesus? Jesus, eu te rejeito. Eu te rejeito, Jesus. Não, amados. Não. Eu estava vendo um vídeo de uma pessoa, nem sei quem é aquela pessoa, mas com certeza carece da misericórdia de Deus. Ela diz que renegou Jesus. Segue uma seita dessas bravas satânicas. E ela diz, nós renegamos Jesus. O nosso Senhor é Ele, o das trevas. Ela verbaliza essa afirmativa. Mas não é necessário verbalizar. As obras mostram se a pessoa é ou não do eterno, se rejeita ou não o Senhor. Se porventura vivem na prática do pecado, estes estão separados do eterno, queiram aceitar ou não. Aceitem ou não, a Bíblia diz de forma clara que o pecado separa o homem de Deus. Amém? A palavra é séria, é pesada, mas pesado é o juízo de Deus, o juízo de Cristo. No dia final, e não vai demorar, a Bíblia diz que o Senhor há de olhar para muitos que hão de apresentar-se diante dele. E esses hão de falar, Senhor, em teu nome pregamos o Evangelho, expulsamos demônios, curamos enfermos. Não vos conheço, não sei quem são vocês. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, para a perdição eterna. São palavras de Cristo. É necessário estarmos atentos. Amém? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz a palavra, não retarda o Senhor a sua promessa. Glórias! Como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E é isto que o Senhor espera de cada um dos 8 bilhões de humanos sobre a face da terra. Que eles reconheçam Cristo Jesus como Senhor e Salvador e cheguem ao arrependimento, confessando Jesus como Senhor, como Salvador das suas vidas. Aleluias! Glórias a Deus. Amados, a salvação é uma expressão da compaixão de Deus para com nossas vidas. Da compaixão de Deus para com a minha vida, para com a tua vida. Amém? Nós não podemos menosprezar a grande oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos com Ele na glória para todos sempre. Esta é a verdade.
Nosso terceiro tópico: para que somos salvos? Para que somos salvos? Nós somos salvos para vivermos na luz e glorificarmos a Deus. Mas vamos recordar, nosso primeiro tópico: como somos salvos? Nós somos salvos pelo amor imerecido de Deus para com as nossas vidas e pela nossa fé no Redentor Jesus Cristo. Ainda, porque Deus nos salva? Porque Ele não quer que nós pereçamos. O Senhor não quer que você vá para o inferno. O Senhor quer que você esteja com Ele na glória e abriu um caminho, e o caminho é Jesus. Amém? 3. Para que somos salvos? Qual o objetivo da nossa salvação? Para vivermos na luz e glorificarmos a Deus. João, capítulo 3, a partir do versículo 19 até o 21. Ouçam. O julgamento é este. Presta atenção. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, a Jesus, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas, mostradas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Precisa explicar o texto? Não precisa, não é? A palavra é tão simples, é tão clara. A palavra é tão clara, mas presta atenção. A salvação, ela nos liberta das trevas. O que são as trevas? Amados, é o sistema pecaminoso desse mundo. O sistema pecaminoso. Entenda tudo aquilo que gera pecado como trevas. Tudo, tudo, tudo. As palavras, os atos, os vícios, prostituição, e vai por aí, as obras da carne. Entenda isto como trevas, trevas. Amados, o Senhor quer nos libertar das trevas. E é isso que a palavra diz, que a luz veio ao mundo. Jesus não veio ao mundo passear. Jesus não veio ao mundo para marcar antes e depois de Cristo, AC, DC, não. Jesus não veio para isso, Jesus veio com uma missão, a missão de salvar o Messias, tomado pelo grande amor para com as nossas almas, para com as nossas vidas. Ele vem para que nós possamos alcançar a transformação que Ele proporciona. A partir do momento que nós reconhecemos o Senhor Jesus como Salvador, como Redentor, seremos transformados e andaremos na luz. Andar na luz, irmãos, não é como a lanterna na cabeça iluminando. Andar na luz é andar em comunhão, é viver em comunhão com Deus. Em todas as tuas ações, que vejam o Senhor. No trabalho, que vejam o Senhor. No momento do entretenimento, que vejam o Senhor. Nas redes sociais, que vejam o Senhor. A pior coisa do mundo, falar em redes sociais, obras das trevas, talvez, mas é possível que seja obras da luz. Mas a pior coisa é nós observarmos nas redes sociais alguém que se diz crente, eu sou crente. Aí posta aquela selfie com a latinha na mão, posta uma foto numa festa mundana, posta uma foto com ações indecentes, roupas indecentes, mulheres que são levianas, roupas levianas. Eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. Mas está mostrando uma realidade diferente, realidade de trevas. Redes sociais hoje é uma realidade viva, é uma extensão da nossa vida
queiram aceitar ou não. Portanto, as nossas redes sociais, elas precisam exalar, emitir luz. Que ao acessar o teu Facebook, teu Instagram ou qualquer outra rede social, que vejam ali a presença de Cristo Jesus e logo possam falar: ah, é Cristo, é crente, é do Senhor, é do Senhor. É do Senhor, porque fica notório. Servo de Deus mostra que é de Jesus. No versículo 20, ouçam. Pois todos aqueles que praticam o mal aborrecem a luz. Praticar o mal é praticar o pecado. Todos aqueles que vivem na prática do pecado aborrecem a luz. E não se chega para a luz a fim de não serem arguidas. Arguidas é a mesma coisa de mostradas. A fim de não serem mostradas as suas obras. Oh, glórias! Quando nós temos Jesus como Senhor e Salvador, de fato, somos de Cristo, salvos. As nossas obras, elas sempre serão boas obras. Sejam através do mundo virtual e ou do mundo físico. Onde quer que você vá. Longe do pastor, mas nunca escondido do olhar do bom pastor. Eu não consigo ver nada além da porta. Mas o Senhor sonda o teu coração antes mesmo que você fale alguma coisa. Não é possível esconder. Portanto, as nossas boas obras, elas precisam ser geradas no coração e praticadas no nosso dia a dia. Vale ressaltar que a salvação não vem pelas obras, mas aqueles que são salvos têm como dever as boas obras. Consequência da salvação. Amém? As nossas atitudes precisam mostrar aos nossos próximos que passamos pelo processo de arrependimento, que somos alcançados pelo Senhor, que vivemos a justiça. Viver em justiça é fazendo aquilo que o Senhor se agrada. E também em amor, porque é a recomendação do Senhor para com as nossas almas. Amém? Estejamos atentos a esta verdade. No versículo 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aleluias. Há um texto que chama-nos a atenção, porque diz que nós somos a luz do mundo. Não é verdade? Vós sois a luz do mundo e também o sal. Olha só que interessante. Nós somos a luz do mundo. Irmãos, quando há salvação, somos alcançados e tomamos posse do sacrifício de Cristo e vivemos a verdade do eterno, nós vamos mostrar através de atos e ações a presença do eterno. Seremos vistos como luzeiros neste mundo. Oh, glórias! Refletiremos o caráter de Cristo Jesus. Pensa aí, será que as nossas ações, minhas ações, tuas ações, será que elas refletem o caráter de Cristo? Mas o que é refletir o caráter de Cristo? Refletir a presença do Senhor, atitudes similares às de Cristo. Será que nosso caráter é uma cópia do caráter de Cristo Jesus? Necessário é que seja. Amém? Amados, nossa nova vida, ela serve de testemunho, oh glórias, de testemunho vivo. Nós mostramos que somos transformados, feitos em novas criaturas, somente para honrar e para glorificar o nome santo de nosso Senhor e Salvador. Amém? O amor que salva, o amor que salva. Porque Deus amou ao mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O unigênito Jesus Cristo. Eis o amor que salva. Nós somos salvos pelo amor de Deus, que gera em nosso coração fé. E vamos viver pela fé, só para agradar a Cristo. Ainda, Ele nos salva para que nós não pereçamos, sejamos condenados ao inferno, mas que
estejamos para todos sempre ali na glória com Ele, louvando, adorando e usufruindo do inimaginável de Deus para as nossas vidas. O que Deus tem preparado para nós foge à nossa compreensão, mas entenda como super máximo ou coisa assim desse tipo. É o top das galáxias, entenda mais ou menos assim. Ainda, o Senhor nos quer salvos, para que nessa terra vivamos na luz e possamos glorificar a Deus todo santo dia. O Senhor te chamou para ser um guerreiro do seu exército, um soldado do seu exército, que levante a bandeira de Cristo onde quer que você esteja. E que assim, amados, certamente estaremos com Ele ali na glória. Amém? Eis aí a palavra do Senhor para as nossas almas. Um resumo do poderoso plano de Deus para cada um de nós, para a humanidade. Nós somos salvos pelo amor do Pai e pela fé no Filho. Oh, glórias! Porque somos salvos, porque Deus deseja nos livrar da condenação eterna. Não esqueça disso. Para que somos salvos? Para viver na luz, glorificando a Deus com uma nova vida. Que você usufrua dessa nova vida e que viva a salvação e pague o preço e viver na presença do Criador. Amém, irmãos? Deu para compreender a palavra do Senhor? Oh, glórias! Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, porque ela nos revela com clareza qual o teu objetivo para com as nossas almas. Dá-nos forças para que vivamos a tua verdade, frutificando no teu espírito, Senhor, mostrando que somos pessoas que te amam acima de todas as coisas. Senhor, crie em nós um coração puro, um coração reto, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? João capítulo 3, versículo 16, mostra-nos o amor que salva. O amor que salva. Mensagem 1430.